Se você colocar para mim um prato de arroz, feijão e quiabo, eu vou comer tudo. Vou comer todo o quiabo e vou te contar um segredo. Eu não gosto de quiabo. Mas a hora que eu olho na tabela nutricional o quão nutritivo é o quiabo, eu vou consumir. Eu como e eu não gosto. Mas dá uma olhada lá. O negócio é nutritivo. Ele bate em vários quesitos em outros alimentos. Então, é um alimento que vale a pena sempre ter em casa, porque ele é muito nutritivo. Agora, falando filosoficamente ou espiritualmente, que é o objetivo do nosso canal, você fala sobre Leandro Carnal. Eu particularmente não gosto dele e ele não é nutritivo. Então eu não consumo. Ele não é nutritivo para minha fé. Eu me admiro, porque eu andei pesquisando algumas coisas antes de falar aqui no vídeo, como tem pessoas que se dizem cristãs e ficam importunando o homem, dizendo que ele tem que ser cristão, e as pessoas parecem que usam esses famosos como se fosse uma muleta. Diante da fraqueza dela, elas falam assim: se o Leandro Carnal se tornar cristão, então realmente Jesus é o Senhor. Então realmente a Bíblia é verdadeira. Se o Leandro Carnal aceitar, porque hoje ele não aceita, ele diz que ele é ateu, ele tem prazer em dizer que ele é ateu. Ele se orgulha em dizer que ele é ateu. Então, vendo o vídeo dele sobre o assunto, ele diz o seguinte: quem crê em Deus é irracional. Não estou forçando, ele falou isso, é irracional. Quem acredita na Bíblia, obviamente, pior ainda, é irracional. Quem acredita em Deus é a mesma coisa, ele disse, é a mesma coisa. Que acreditar em unicórnios, duendes e algo semelhante. Então, diante da palavra de Deus, farta em informações, ciência, filosofia, tem textos ali para você pensar e meditar e se desenvolver na vida inteira. Então nós não precisamos do que esse homem diz. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Paulo não disse a fé vem pelo ouvir e o ouvir contra a palavra de Deus. O carnal toda hora fala que lê a Bíblia muito, lê muito, e ele fala que é para você ser descrente da palavra. Tá entendendo? Então, no máximo que ele fala é o seguinte: tanto faz você acreditar na Bíblia ou não, se te faz bem, pode. Se te faz bem ler a Bíblia, lê. Ele fala assim. E se não te faz, como no caso dele, não lê, que dá no mesmo no fim. Mas não é bem assim. Não é isso que Deus diz. E eu não estou aqui para tentar convencer o carnal. Eu estou aqui para tentar convencer aqueles que amam a Cristo a deixar essas coisas para lá. Leia Tito 3, 9 e 10. Tito, capítulo 3, versos 9 e 10, fala claramente de pessoas como o carnal. E ali diz o seguinte: olha, depois que você conversou com uma pessoa dessa, uma ou duas vezes, e vê que ela é uma pessoa que causa divisões, esse é o texto, que causa divisões, então afaste-se dela. Qual é o conselho de Deus com respeito às filosofias desse homem? Afaste-se delas, porque elas destroem a tua fé, elas não alimentam a sua fé. E mesmo que você diz, eu tirei os benefícios do que ele falou, existe a mesma coisa em outros lugares. Olha, eu vou falar uma coisa que eu já disse aqui. Tudo que o homem fala e é verdade, já existe há muitos séculos na Bíblia, que ele não descobriu. Às vezes a pessoa pega assim: olha, esse filósofo que ele falou, é mesmo? Nossa, Jesus falou isso aí 2000 anos antes dele existir. Você pega Provérbios, o que tem ali de fonte de filosofia, de informação, de alimento para o seu pensamento, para expandir a sua mente.
É tanta coisa, meu amigo, que quando você pega esses filósofos, tudo que eles falam é muito pequeno perto daquilo. Ninguém, humanamente falando, ninguém é superior a, humanamente falando, Salomão. Salomão, inspirado por Deus, em tudo que ele deixou ali, todos os princípios, você não vai encontrar um filósofo melhor. Como que você pode trocar o melhor, você tem o melhor ali, trocar pelo pior? Onde está a inteligência disso? Imagina, vamos falar da época do, nós estamos na era do celular, mais do que nunca. Aí você pega, você tem um celularzinho ali, barato, vai, custa R$ 1.000. Se você tem um celular de R$ 1.000, não é que eu estou dizendo que está barato, ele é caro, mas ao preço do mercado ele é barato, eles oferecem pouca coisa para você quando você tem um celular de R$ 1.000. Aí você troca por um iPhone, não quer trocar por um iPhone de última geração. Você não quer. Você está acostumado, eu estou acostumado com esse aqui de 1.000, esse baratinho aqui, eu não vou trocar não. É isso que você está fazendo. Quando você pega, você tem à sua disposição os Provérbios de Salomão, inspirados pelo Espírito Santo, a garantia de que o Espírito Santo vai estar ao seu lado, te ajudando a interpretar o que está escrito ali. A garantia de anjos de Deus poderosos, inteligentíssimos, com uma mente enorme. Ele tem a promessa de que eles vão estar ali. Pode ler, Hebreus 1,14, os anjos vão estar ao teu lado. Ali, você tem essa promessa. Aí você fala, não, eu prefiro o Leandro Carnal. Eu vou ler o Leandro Carnal. O Leandro Carnal, ele é um pastor. Não é um pastor religioso, como existe de maneira ortodoxa, mas ele tem a sua igreja, ele tem as suas ovelhas. As suas ovelhas seguem o que ele fala sem questionar. As suas ovelhas colocam o que ele diz acima da palavra de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei aqui um dia, vou gravar vídeos ainda sobre o assunto, mas olha, se você for humilde, Deus vai se manifestar a você de tal forma que esse conhecimento pessoal, ele fica acima de qualquer filosofia humana. A Bíblia não foi dada para que você se afastasse de Deus e se agarrasse a ela. Eu quero dizer o seguinte, a Bíblia não foi dada para que você tivesse uma experiência só com ela e não tivesse uma experiência viva com Deus. Não. Veja, pensa bem no que eu vou falar, raciocina bem. Nós temos um Deus que nos deu uma Bíblia. Ao contrário, não é verdade. Nós não temos uma Bíblia que nos deu um Deus. Os filósofos falam assim, eles seguem o livro, eles seguem esse livro como sendo superiores aos outros, então aí sim eles estariam corretos. Se você tem um livro que te deu um Deus, fica meio complicado, mas não, nós temos um Deus que nos deu um livro para que nós ficássemos com a orientação dele em nossas mãos, com a guia dele em nossas mãos. Não troque jamais o Senhor Jesus por um homem como esse Leandro Carnal. Ainda falaram para ele assim, tá, mas e se você estiver na hora do desespero, se estiver no mar cheio de tubarões e você não vai clamar a Deus? Ele começou a zombar e ele falou, olha, eu estava num país da África, não lembro agora o país que ele falou, a turbina do avião estourou, eles tiveram que fazer um pouso de emergência. Ele falou, nem por um momento ele clamou a Deus ou pensou em Deus. Falou isso com orgulho. Ele mostrou que ele é independente de Deus. Ele está independente, não precisa de Deus. Nem na hora da emergência ele pensou, porque a filosofia dele iria salvá-lo, não é? Então, meus queridos, se apeguem a Deus. A palavra de Deus traz fé. A palavra de Deus traz poder espiritual. A palavra de Deus desvenda as mentiras e os enganos. Os homens estão indo de mal a pior. Então, siga a Deus
Eu não estou falando também para você trocar o Leandro Carnal por um pastor de uma denominação qualquer. Não. Eu não estou falando para você trocar o Leandro Carnal por mim, de forma alguma. Eu estou aqui representando o Senhor Jesus Cristo. Sou um servo dele. Sou um pregador da palavra de Deus. Então, eu estou falando para você, siga Jesus, porque você não vai se decepcionar. Você não vai se decepcionar. Algumas pessoas que apoiam o ateu Leandro Carnal dizem assim: ah, é muito melhor ser um ateu assim como você do que vários crentes aí que eu conheço que são caloteiro, que é mentiroso, que bate na esposa, etc. Essas pessoas não representam a Cristo. E porque elas mal representam a Cristo, elas não anulam o poder de Cristo. Elas não anulam a existência de Cristo. Elas não anulam a verdade. A verdade não depende do número de pessoas que acreditem nela para ela passar a ser a verdade. Aliás, ninguém precisa acreditar na verdade para ela ser verdade. Ninguém fala, aqui está a verdade, mas ninguém acredita nela. Problema de que ninguém acredita. É o problema deles. A verdade, ela existe por si mesma. Ela não depende de adeptos. Ela não depende do número de pessoas que estão acreditando nela. Não é uma... a verdade depende da maioria. O que a maioria acredita é a verdade. Que engano, que engano. Então eu repito, se apegue a Deus, se apegue à palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Tito 3, 9 e 10, que eu falei, evita essas discussões, debates, afasta-se dessas pessoas que estão querendo destruir a tua fé e de que em cada palestra coloca sementes de incredulidade na sua mente. Em cada palestra, em cada vídeo, em cada livro, vem ali uma porção de sementes de incredulidade para te derrubar. Fique em nosso canal, porque aqui nós falamos de fé. Aqui nós vamos aumentar a sua fé. Você vai crer cada vez mais em Deus. Você vai experimentar a Deus. E então isso vai ser superior a qualquer teoria. Deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E também pode deixar comentários se você quiser alguma pergunta, vamos responder, não em forma de debate, mas para esclarecer qualquer dúvida. Amém.